Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2018, 22ª rodada. Teremos 4 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Na rodada passada foram 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo, agora são 4 jogos no sábado e 6 jogos no domingo. Teremos bons jogos, clássicos nacionais, e no nosso pré-jogo vamos falar de um desses clássicos nacionais. Vamos falar de Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians jogando em casa, Corinthians vem aí tentando se encontrar, vem de uma eliminação na Libertadores. Esse mês de agosto foi meio doído para alguns times. Alguns times conseguiram 100%, alguns times conseguiram 50% e alguns times não conseguiram nada. Exemplo, o Santos foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. O Corinthians foi um time que foi eliminado da Libertadores, mas se classificou na Copa do Brasil. O Palmeiras foi um time que se classificou na Copa do Brasil e na Libertadores. Então tivemos times que tiveram aproveitamento de 100% nos campeonatos que estão aí, outros 50% e outros 0%. E o Corinthians foi um desses times que aproveitou 50%. Foi eliminado da Libertadores, mas se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians jogou no meio de semana pela Libertadores, quando foi desclassificado, ganhou o jogo, jogou com o centroavante, jogou no 4-2-3-1, e parece que é esse o mesmo esquema que o Corinthians vai jogar em casa no sábado contra o Atlético Mineiro. O Corinthians tem ali suspenso o Fagner e o Douglas. Então o Corinthians vai ter algumas mudanças. Não tem o Cleison também, então vai ter algumas mudanças, e por essas mudanças provavelmente o treinador vai continuar com o... o time continuar com o Roger. Agora eu fiquei pensando, o Atlético Mineiro vai continuar com o Roger. O Galo não tem jogadores suspensos, pode ter algum jogador machucado, tem jogadores que vão ser julgados ainda, que podem ser suspensos, e o Galo também, pelo que seu treinador falou, ele vai fazer umas mudanças porque ele precisa mudar o time. Por quê? O time do Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro já há algum tempo. E o Atlético Mineiro não consegue engrenar, cara. Não consegue engrenar. Para dar uma olhada aqui no Atlético Mineiro. Olha só. Corinthians e Atlético Mineiro estão próximos. O que separa são 5 pontos. Então, para o Corinthians que joga em casa, ele tem a obrigação de ganhar. Ele tem obrigação que é um clássico, mas ele tem que ganhar para ele tirar um pouquinho essa diferença do Atlético Mineiro e quem sabe até passar o Cruzeiro, porque o Corinthians não pode pensar, eu vou me classificar para a Libertadores de 2019 pela Copa do Brasil. Ele tem 4 jogos ainda. Ele tem 2 contra o Flamengo e depois tem 2 contra a final, caso ele passe pelo Flamengo. Então, ele tem que também ver em chegar na Libertadores de 2019 pelo Campeonato Brasileiro. E para isso ele tem que somar pontos. Só que antes de somar pontos, o Corinthians tem que se encontrar, tem que saber quem é ele, o que é ele, como é ele. Estou falando isso pelo esquema tático, porque o treinador do Corinthians, eu vou com o centroavante. Não fez gol, agora eu vou no 4-2-4. E também não fez gol, eu volto pro centroavante. Define uma coisa ou outra. Ele tem que definir. Pelo que parece, o treinador do Corinthians está se definindo. Apesar de algumas ausências, ele vai com o Roger. A princípio, pelo que parece, com algumas mudanças que ele vai ter que ter por causa da suspensão, ele vai com o Cássio, o Mantuan vai na lateral direita no lugar do Fagner, Pedro Henrique e Avelar. Aí vai com o Ralf, no lugar do Douglas ele vai com o Gabriel, Pedrinho, Jadson e o Roger, porque o Cleison também não pode jogar, Roger e o Romero. Então ele vai ali no 4-2, esses dois sendo Ralf e o Gabriel, os 3, Pedrinho, Jadson e o Romero, e na frente o Roger. Tem que dar sequência a esse time, não é um time ruim, não é um time ruim.
Jadson pelo meio, Pedrinho aberto por um lado, Romero pelo outro, fazendo aquela função de ajudar o lateral, que é muito importante para um jogo contra o Atlético Mineiro, que tem jogadores de velocidade pelas pontas. Tem o Ralf que sabe marcar, tem o Gabriel que ajuda a marcar também, ou seja, é um time que tem uma certa qualidade, mas precisa se encontrar, precisa se encaixar. Só que o time do Corinthians, sinceramente, meus amigos torcedores do Timão, eu vou ser bem sincero, para mim, o time do Corinthians, o elenco do Corinthians, não se encaixa com o treinador. Essa simbiose, essa sincronia, esse contato, sinceramente, para mim, infelizmente não deu. Eu, sinceramente, não vejo um grande futuro nesse Campeonato Brasileiro para o Corinthians com o Lois. Não estou falando que o Lois é ruim, fraco, não estou falando disso. Estou falando que a impressão que eu tenho é que de vez em quando o time e o treinador não falam a mesma língua. Estou falando que tem briga interna de jogadores com o treinador. Não é isso. Eu sinto no Corinthians a mesma coisa que eu percebia no Palmeiras. Parece que faltava um encaixe entre o treinador e o time. O treinador saiu, continuou os mesmos jogadores, chegou o Filipão e teve esse encaixe. O negócio evoluiu. No Corinthians parece, não é só no Corinthians, não, no Flamengo é a mesma coisa. No Flamengo também parece que não encaixa o treinador e o elenco. E eu não vejo, sinceramente, eu não vejo, eu não consigo ver uma evolução do Corinthians com o Lógico. Sei que todo mundo pede treinador, tempo para o treinador, tempo, tem que dar tempo, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Mas chega um determinado momento, ele já está há algum tempo, ele não está lá um mês. O treinador do Corinthians já está lá há algum tempo. Você vê passando 1, 2, 3 meses, se aquilo está dando liga ou não. Sinceramente, eu particularmente, acho que não está dando liga o treinador do Corinthians com o elenco. Espero que eu esteja enganado e o Corinthians engrene, por quê? O Corinthians, como eu falei, está aqui, 29 pontos. O Corinthians joga em casa, confronto direto com o Atlético Mineiro por uma briga, não pelo título. Não vejo Atlético Mineiro e o Corinthians brigando pelo título. Sinceramente, vamos ver. O Atlético Mineiro já está Atlético Mineiro já está a 11 pontos do São Paulo. Sinceramente, pelo título, Atlético Mineiro não está, muito menos o Corinthians. Então, pelo título, não estão brigando. Mas estão brigando, a meu ver, por vaga na Libertadores. Só que tem que parar de oscilar. Tanto o Corinthians primeiro se encontrar como time. E o Atlético Mineiro também. O Atlético Mineiro também, ele me pareceu que estava se encontrando como time e desandou de novo. O time do Atlético Mineiro oscila demais. Dos 6 primeiros, é o mais instável. É o time que mais oscila, o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro. Ele fica a semana inteira se preparando só para o jogo do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, chega no final de semana e não faz uma partida boa. Aí uma partida foi uma partida excelente. Jogou aqui no Maracanã, acho que contra o Botafogo, fez um partidaço, arrebentou. Na outra já meio capenga, aí vai... Ou seja, não consegue manter uma regularidade. Então o Corinthians jogando em casa vai aí com algumas mudanças. E o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro também tem algumas mudanças, principalmente que o seu treinador, Thiago Lai, falou que vai fazer. Tem algumas... Vai ter ali, parece o Elias que não vai poder jogar, tem outro jogador que não vai poder jogar, que vão ser julgados, que podem ser suspensos. Então, o Atlético Mineiro pode ir com o Vitor no gol, Emerson Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos na zaga. Aí ali no meio que é a grande mudança. Ali no meio que é a grande mudança. Vai com José Ellison ali e o Adilson que está voltando. Está voltando, ficou muito tempo parado, Adilson está voltando, então José Ellison, Adilson e o Luan. Essa trinca no meio que é a grande diferença. Essa trinca no meio que é a grande diferença. Então, José Ellison, Adilson e Luan. E ali na frente, Casares por um lado, Thiara
e o Ricardo Oliveira. Ele pode colocar o Luan aberto por um lado, Casares centralizado, Thiara pelo outro, com o Ricardo Oliveira. É um time bem ofensivo para jogar fora de casa. É um time que, jogando Luan e o Thiara, vai ser um bom confronto com o Romero, que o Romero vai muito à frente e ajuda o lateral a marcar. Então, são times que eu vejo aqui que vão se espelhar. Por quê? Pelo Corinthians, no 4-2-3-1, ele tem Pedrinho por um lado, Romero pelo outro. O Atlético Mineiro tem, com esse esquema, Luan pelo um lado e o Thiara pelo outro. Casares centralizado. No Corinthians, o Jadson. Ou seja, são times espelhados. Você vai ver o Corinthians e o Atlético, times com a mesma postura. 4-2-3-1. Aí a gente vai ver aqui. Quem é que... O empate é bom para quem? Bom, o empate para o Galo é ruim. Só que o Galo está jogando em casa. O empate para o Galo vai a 35 pontos. O Cruzeiro não passa, o Atlético Mineiro não perde a sexta colocação. Não perde. O time que está perto dele é o Cruzeiro. O Cruzeiro pode ganhar o seu jogo e chegar aos 33 pontos. Fica a 2 do Galo. O Galo ainda fica na frente em sexto lugar. Para o Corinthians se empatar, fica a 30. Se empatar, vai continuar em oitavo lugar. Vai continuar em oitavo lugar. O que pode acontecer é que se o Corinthians vai a 30 e o Cruzeiro perde, o Corinthians troca de lugar com o Cruzeiro no saldo de gols. Porque aí fica no saldo de gols o Corinthians mais, ele vai para sétimo e passa o Cruzeiro. Então, a meu ver, é óbvio, o empate é pior para o Corinthians. O Corinthians se distancia um pouquinho mais da tropa da frente. O Corinthians não tem como pensar em título, mas ele já está a 5 pontos do Atlético Mineiro. Vai continuar a 5 pontos do Atlético Mineiro e provavelmente vai ficar a 8, 10 pontos do Grêmio, que é o quinto colocado. Então, para o Corinthians, o empate é complicado. Para o Corinthians, só a vitória. Não falamos em Corinthians parte de Z4, porque está muito longe. Corinthians esquece, não é para essa parte de Z4. Corinthians é só para olhar para cima. Só que o Corinthians, se perde ou empata, o Corinthians fica exatamente no meio da tabela, bicho. No meio da tabela, não vai brigar por nada, nem pelo Z4 e nem pelo G4 ou G6, aumentando. Então, para o Corinthians é fundamental ganhar, até para dar um estímulo ao time, para dar uma moral ao treinador. Por quê? Esse jogo do Atlético Mineiro, se o Corinthians me perde, ele já está balançando. Se ele me perde, eu não sei se vão segurar o Lois até o jogo contra o Flamengo. Ele tem que fazer um bom jogo, até já pensando nesse jogo contra o Flamengo. Não vai com centroavante? Então vai com centroavante até o jogo contra o Flamengo. É um jogo onde dois times espelhados. O Atlético Mineiro, se ganhar, e Grêmio ou Palmeiras perder, ele empata em número de pontos e pode se distanciar do Cruzeiro. De repente o Cruzeiro dá uma derrapada aí o Atlético fica meio que livrão ali no sexto colocado, só tentando manter. Não vejo o Atlético Mineiro brigando pelo título mais, e isso sinceramente não vejo. É um jogo espelhado, aonde, pelas características dos esquemas e dos jogadores, dificilmente vai ser um jogo fechado. Acredito que seja um jogo aberto, apesar de o time do Corinthians ter uma certa dificuldade de criação. Porém, com os jogadores que o Atlético Mineiro coloca, tendo um meio campo mais de marcação parecido com o do Corinthians, vai ser um jogo de muita marcação e de muita velocidade, aonde os dois times vão tentar jogar no erro do adversário. Não pode ficar um querendo dar bola para o outro, porque senão não tem jogo. Mas acredito que, do mesmo jeito que eu penso vai ser o jogo Vasco e Santos, que pode ter um primeiro tempo amarrado, mas no segundo tempo
um jogo kamikaze de trocação direto, esse jogo Atlético Mineiro e Corinthians pode ser um jogo muito amarrado no primeiro tempo, mas um jogo bem corrido no segundo tempo. Jogão espelhado os times, onde os dois times vão tentar explorar as laterais, os dois times vão tentar explorar o seu centroavante, que é como joga com homem fixo, mirando nele. Então os dois times exploram muito as laterais, os dois times têm que tomar muito cuidado com bola nas costas, e os dois times têm que aproveitar muito a velocidade. Ou seja, o que você fala para o Corinthians, você fala para o Atlético Mineiro, porque eles estão com esquemas muito parecidos e jogadores nas suas posições de características muito parecidas, principalmente do meio para frente. Então, penso eu que vai ser um jogo muito pegado no meio, muito disputado, muito corrido. Pode faltar um pouco de qualidade justamente por causa disso, porque vai ser um jogo muito pegado e muito corrido. Podemos ter um jogo com muitos erros de passe, porque correria e velocidade pode atrapalhar esse passe. De repente, um desses times, para dar um pouco mais de qualidade do jogo, vai ter que cadenciar um pouquinho mais o jogo, trabalhar um pouquinho mais a bola. De repente, de vez em quando, um time recuar um pouquinho para poder o espaço para o contra-ataque. Acredito que eles vão fazer isso de vez em quando. O Corinthians vai recuar um pouquinho para deixar o Atlético ganhar campo, para ele poder sair no contra-ataque rápido. De vez em quando o Atlético pode fazer isso. Então acredito que vai ser um jogo estudado. E vou ser sincero, esse jogo tem tudo para ser um bom jogo, mas tem tudo para ser empate. Tem tudo para ser empate. E esse é o estilo de jogo que os times são muito semelhantes, até no esquema e na característica dos jogadores, que pode se definir numa bola parada, pode se definir num erro de passe que deu o contra-ataque para o adversário. Então, errar passe nesse jogo pode ser determinante para a sua derrota. Então, os dois times têm que procurar não errar passe, aproveitar as bobeiras do time adversário e, de vez em quando, os dois times pressionar um pouquinho à frente para tentar ocasionar o erro. Pô, Magalhães, eu tá falando a mesma coisa para os dois? Exatamente, porque os dois times estão espelhados. É um jogão no sábado à noite, a gente espera que esteja cheio a Arena do Corinthians, esteja lotado lá. Vamos ter um bom jogo, aonde o empate é ruim os dois. O Corinthians pior ainda, porque o Corinthians naquela briga pela Libertadores começa a se afastar mais e ele vai ter que colocar suas fichas todas em cima da Copa do Brasil. E não vai ser um jogo fácil. Tudo bem que o Flamengo vem derrapando pra caramba, mas é um jogo complicado contra o Flamengo também. Então, o Corinthians tem que pensar também no Campeonato Brasileiro, que está ali no meio da tabela. Se o Corinthians perde ou empata, o Corinthians fica ali exatamente no meio da tabela, sem ambição de nada. Não tem perigo de cair, mas também não consegue chegar em cima. Aí vai fazer um campeonato burocrático. E eu não sei se a torcida vai aceitar esse campeonato burocrático do Corinthians, e o Loss pode não chegar até o jogo contra o Flamengo. E o Atlético Mineiro vai ter essas mudanças, principalmente no meio de campo, 3 jogadores de meio de campo diferentes. Zé Wellison, Adilson e o Luan, que pode jogar mais aberto, Casares mais por dentro ali, com o Thiara por um lado. Então é um time que também precisa se encontrar, mas a gente já está em setembro, até agora ele não consegue se encontrar, disputando seu Campeonato Brasileiro, está no alto, sobe e desce, não consegue ter uma sequência boa de jogos, que para o Galo também, sinceramente, título eu não vejo o Galo, se conseguir manter uma certa estabilidade, brigando pela vaga na Libertadores. Mas tem que melhorar, senão ele pode perder essa vaga ali, de repente, para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro não ganhar a Copa do Brasil e for eliminado na Libertadores, só vai rezar para o Cruzeiro também chegar a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E o que amedronta mais tanto o Atlético Mineiro quanto o Corinthians, quer dizer, na verdade, tem até times próximos ao Corinthians, mais próximo ao Corinthians, que é o Fluminense, América Mineiro, Bahia. Mas o Atlético Mineiro, não vejo esses times conseguindo encostar. Não sei que o Atlético Mineiro derrape demais, né? Então o Atlético Mineiro tem que tentar encontrar
um bom momento, uma estabilidade, e o Corinthians tentar se encontrar também. O Atlético Mineiro falou que vai tentar aproveitar esse momento de instabilidade do Corinthians, estabilidade de encontrar um ponto, né? Um ponto do que é o Corinthians, que a gente sabia que tinha no passado, que esse ano não tem. Então, meus amigos, essa foi a análise do Magalhães nesse jogaço sábado à noite, Corinthians e Atlético Mineiro pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então curta, compartilha, aguardo aí os seus comentários e após o jogo, tendo condições, é lógico, a gente faz o nosso pós-jogo. Valeu, um grande abraço, até mais, fui. Conto com a participação de todos, tchau.